Ale. Oh, daia, da nga zo Bom, então vamos começar a aula de hoje, relembrando o que a gente passou ontem. Então, ontem a gente passou sobre os pontos de como meditar na impermanência, né, impermanência e morte. Então, lembrando dos três itens principais dessa meditação na impermanência e morte, os três pontos principais, ou as três raízes, os nove motivos, né, os 9 motivos, e as três decisões ou 3 determinações. Olha, tá dentro ngazo kazang narger da pobazi de miete kanla dentro de cheio de gala querendo. Então isso a gente viu ontem, e outra coisa que a gente passou também ontem foi pelo como meditar para reduzir aquela mente arrogante, quando nos brota arrogância. E também a gente tem que entender que a gente tem que saber a diferença entre a arrogância, a mente arrogante, e a mente de uma autoconfiança, de uma coragem, de uma autoconfiança, autoestima. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, antes da gente começar a aula. Eu vou falar uma frase para vocês, 2 frases para vocês. Eu gostaria que vocês ouvissem e vissem se vocês reconhecem a diferença, se existe diferença entre as frases. A primeira frase é: ninguém além de mim tem um celular tão bom quanto este. E a segunda frase é: além de mim, tem outros também que têm celular tão bom quanto este. Ngalayang kabayago jiyo. Tati kaja shedan nibo de la kabrandu mundu. Entre essas duas frases ou modos de falar, existe diferença para vocês? Ele está perguntando, ele quer ouvir. Respondam. Sim. Abre o microfone. A primeira tem um tom mais arrogante, né? Sim, bastante diferença entre uma e outra. Qual que é a diferença? Sama, que partimpo yores? É isso aí. Então tem essa diferença muito grande. A primeira, né, que além de mim ninguém mais tem um celular tão bom quanto o meu. Realmente é um pensamento quando tá forte a presença daquele orgulho arrogante. E a segunda forma de expressar ou de pensar, além de mim, tem outros que também têm um celular tão bom quanto este, mostra que essa pessoa ela tem uma autoconfiança, tem uma autoestima, tem certeza do que ele tem de bom e consegue elogiar também os outros. Também tem aquela forma de expressar, só eu sei esses tantos de idiomas. Ou, além de mim, tem outros que também sabem muitos idiomas. Nessa forma de expressar, também se mostra, né? Também a gente consegue perceber a diferença entre um orgulho arrogante e um orgulho de autoconfiança. Então, essa diferença a gente tem que saber. E essa diferença que a gente tem que saber, ele demonstra o quanto a gente fica com a cabeça pequena, o nosso pensamento, o nosso ponto de vista muito fechado. Então, o modo de pensar de eu também sei muitos idiomas, eu também consigo trabalhar bem, eu também consigo estudar direito, eu também consigo qualquer qualidade que a gente fale, esse eu também, além dos outros, consigo ou posso, essa é a mente quando está enriquecida pela autoestima, pela autoconfiança. Isso todos nós precisamos. Vocês entenderam a diferença? Sim, bem claro. Selvokosons. Dati selvokosona. Então, essa diferença é importante saber por quê. Baseado nessa diferença entre orgulho arrogante e autoconfiança, é ali que a nossa visão ela se torna muito, muito fechada, o nosso ponto de vista, a gente se torna muito teimoso e a gente não consegue abrir a cabeça para situações maiores. Então, a gente sempre tem que treinar o modo de olhar para as coisas, de pensar sobre não só eu, mas outras pessoas também têm muitas coisas.
tem esse tipo de posse, tem esta qualidade. Além de mim, outros também têm. Ou seja, além de reduzir essa mente de orgulho arrogante, a autoconfiança é extremamente importante para abrir um pouco a cabeça e conseguir aceitar novas realidades e não ficar só com ponto de vista fechado de maneira muito teimosa, que é isso que traz também tantos problemas para a gente. Olha, tá yang nga chu jil la yang cara yore zeti kana thak tok se ag pe dikja chi ore thak tok Além disso, tem outro estado mental muito negativo que traz muito problema para a gente, que é a inveja. quando thak tok se na cara la ore a palavra inveja em tibetano é chakpa, chadok. E a primeira sílaba do chadok é chakpa, que é a mesma coisa que ombro, sinônimo de ombro. Então, a inveja, eu vou colocar um exemplo como se fosse o nosso ombro. Que o ombro que a pessoa que encosta na gente de um ombro e de outro, é essa distância aqui. Olha. E a inveja faz o quê? O que faz? Como é que torna o nosso coração? Torna o coração ruinzinho em que sentido? Qualquer pessoa próxima da gente, se a gente tem inveja, seja amigo, familiar, namorado, marido, o que for, se eles conseguem ter melhor condições financeiras que a gente, mais estudo, mais coisas, ou tem melhor qualidade, ou são mais conhecidos do que a gente, o que essa pessoa com inveja, como é que essa pessoa com inveja reage? Ela, ai, olha só, olha como é que essa pessoa tem, olha como essa pessoa tem muito, ai, essa pessoa tem muito mais do que eu, o que for. Essa pessoa com inveja, ela não consegue ter paciência com os ganhos das outras pessoas. Por quê? O exemplo que a gente falou do ombro, porque essa pessoa ela tá muito oprimida, né, pelas outras pessoas. É como se fosse que ela não consegue mexer o ombro. Tem um exemplo coreano que eu gosto muito, que nesse exemplo lá na Coreia, eu até anotei para sempre falar e pensar sobre isso, que é: se outras pessoas compram uma casa, você não tem que ter dor de barriga. Qual que é o ponto disso? Se outras pessoas têm mais condições, têm condições mais favoráveis do que você, mais propriedades, mais nome, o que for, você não tem que ter inveja, né? Se outra pessoa compra casa, a dor de barriga não tem que ser em você. Gosto muito desse exemplo. Tem uma foto no meu celular, mas eu não estou achando agora, que para mim ela elucida muito claramente o exemplo da inveja, do efeito da inveja, que é assim: tem uma pessoa que está ali tá muito feliz com todos os seus ganhos, né, com todos os seus conhecimentos ou condições financeiras positivas, ele está lá todo feliz, tranquilo, nem sabe o que está acontecendo. E a pessoa ao lado tá lá olhando para essa pessoa que tem tudo, que tá feliz da vida, tá lá com a cara toda fechada, olhando assim, bem chateado, bem ruim. Nossa, para mim é uma foto que elucida muito o efeito da inveja nas pessoas. Olha. E essa inveja no dia a dia, ela realmente traz muito problema para a gente. Olha. Então, como fazer para reduzir, né, ou para reduzir a força da inveja quando brota no nosso coração? Primeiro de tudo, a gente tem que refletir sobre um ponto, que é quando eu cresço, quando eu aumento as minhas posses, ou quando eu começo a ter mais qualidades, quando eu começo a melhorar de vida, eu fico feliz ou não? Quando eu estou melhor de vida, eu fico feliz, sim ou não? Isso a gente tem que pensar, o primeiro ponto. Olha,
Se a gente fica feliz desse jeito e a gente vê outras pessoas também, quando elas começam a melhorar de vida, melhorar de condição de vida, enfim, quando a gente vê isso, imediatamente, se a gente consegue relembrar, peraí, se quando eu melhoro de vida, eu fico feliz, então agora essa pessoa que está melhorando de vida, ela também deve estar mais feliz. Então, imediatamente, eu regozijo, sabe? Eu cresço aquela mente gostosa de alegria, olhando a felicidade ou o crescimento da outra pessoa. Olha, tá, entendi, mata baína. E também se a gente, quando vê outras pessoas crescendo na vida, e se a gente não cresce aquela mente desconfortável no nosso peito, a gente também não vai ter problema, a gente não vai ter aquele sofrimento, aquela sensação ruim de inveja no nosso próprio coração. Olha, tá tigo corta, entendi. Tá tela ya tiwa na. Bom, até agora, alguém tem alguma dúvida ou pontos para dividir? Se tiver, abre o microfone e fala. Mensere. No. Bom, então, continuando, quando a gente está em momentos muito agitados, ou se somos pessoas extremamente agitadas, que a nossa mente ela não para de falar, fica falando, fica ruminando muito o tempo todo, nesse momento, ou para esse tipo de pessoa, melhor prática de técnica de meditação é meditar sobre a respiração. Olha, tá namdo. E por que a gente medita observando a respiração? Nesses momentos que a nossa mente está muito agitada, a gente está usando a respiração como modo de enganar a nossa mente. A gente está enganando a nossa mente. Por que a gente engana a nossa mente? É o mesmo modo de enganar como, digamos, num trem daqui da Índia, né? Um trem da Índia que cada um tem a sua caminha. Se, eventualmente, eu estou na minha caminha, eu tenho que ir para o banheiro, né? Durante a viagem de trem, quando eu vou para o banheiro, quando eu volto, já tem outra pessoa sentada na nossa cama, né? Dos trens da Índia. E aí, enquanto a gente fala, sai daí, levanta que esse é o meu lugar, a pessoa, ela não levanta. Não, mas não tem Cristo que faça ela levantar da minha caminha. Então, o que a gente fala? O que a gente faz com essa pessoa, né? A gente fala, ai, dá uma olhada, eu vou lá para a janela e fico olhando, nossa, olha que legal que tem aqui na janela, tem coisas legais para ver. E aí, essa pessoa levanta, né, para saber o que está acontecendo na janela. Aí, quando ela levanta para olhar, você vai lá e senta e consegue recuperar a sua caminha no trem. Então, dessa forma com que a gente enganou essa pessoa para a gente pegar de novo a nossa cadeira, a nossa caminha do trem, é o jeito que a gente faz para enganar a nossa mente quando a gente senta para meditar e os nossos pensamentos eles ficam o tempo todo sendo desviados para pensamentos, para distrações ou pensamentos ruins, né, que agitam a nossa mente. Então, para a gente enganar essa nossa mente e trazer essa mente de volta para o foco da meditação, para a concentração, então o que a gente faz? A gente usa como método a observação na respiração. Né? Por quê? Porque o foco na respiração, quando a gente usa somente o objeto como objeto de meditação, a respiração, a gente já está começando a trazer a nossa mente para daí começar a meditar, né? Ou seja, para tornar a mente mais estável, que é um estado mental positivo. E aí a gente tira devagarinho aquele estado mental negativo que é a agitação, porque uma agitação e um fator mental positivo, que é a estabilidade, eles dois, né, o positivo e o negativo, eles não podem ocupar a mesma caminha do trem, né? Também tem outro estado mental negativo que agita a nossa mente, que é a ignorância. Existem vários tipos de ignorância. Mas digamos que vamos falar de um tipo de ignorância. A ignorância que a gente quer tirar, né, ou reduzir, o antídoto ou o remédio para reduzir a ignorância é estudar ou refletir sobre a interdependência das coisas. Olha. Na realidade, o maior problema que nós temos no nosso contínuo mental é a presença da ignorância.
A ignorância, ela afeta todos os nossos estados mentais e trazem todos os problemas para a gente. Então, por isso, se a gente meditar na interdependência, a gente vai conseguir reduzir muitos dos nossos problemas. Olha. Nos textos se diz, né? Nos textos diz, para acabar com o que você não sabe, quando você não sabe de alguma coisa, para acabar com esse estado de não saber de algo, o que tem que ser feito? Nos textos sempre está escrito, você tem que estudar. Para mim, essa é uma resposta muito simples e direta. E é assim mesmo, para todo mundo que quer estudar um idioma, ou quer estudar, começar a se alfabetizar, aprender o ABC, eu quero aprender o ABC, mas o que eu tenho que fazer? Se pergunta assim, você tem que começar a estudar, né? Tem que começar a aprender o A, B, C, D, aí primeiro você aprende o alfabeto e aí depois você começa a aprender aquele idioma. Agora, se eu quero saber um idioma, quero estudar um idioma e fica só perguntando como é que eu posso fazer, não vai aprender nunca. Vai estudar, comece a entrar nesse assunto, você estuda, aí você vai acabar com aquele desconhecimento do idioma, com aquela ignorância do idioma. Pena, assim como se eu quiser aprender o português, eu vou ficar rezando para todos os Budas. Ai, que eu possa aprender o português, Eu vou conseguir aprender o português, mas nunca, né? Então, para aprender o português, eu tenho que começar a estudar. A partir do momento que eu começo a estudar devagarinho, eu vou aprender, né? E eu vou me tornar um falante da língua portuguesa. Agora, se eu não começo a estudar, como é que eu vou entender o português? Ou seja, se eu penso, eu não sei meditar, ai meu Deus, o que eu faço para, eu não sei meditar, o que eu faço para começar a meditar? Estuda, você tem que estudar sobre o que é meditação e os benefícios. Essa é a resposta. Olha, até agora, alguém tem alguma pergunta? Fala, Petro. Vitor, manda aí. Sim. Pergunta? Eu tenho uma pergunta, Karen. É meio profunda, mas como que a gente distingue uma boa sabedoria correta de uma sabedoria não tão boa? Porque hoje, né, a gente tem acesso a muitas informações, mas e a gente acha que está correto porque a gente leu isso em algum lugar ou ouviu isso de alguém. Como distinguir, mesmo um mestre falando, de um outro mestre que pode falar alguma coisa um pouco diferente, que pode começar com diferenças de religião, mas pode ser até alguma coisa mais prática, como combater o vírus ou alguma coisa assim. O que é que a gente deveria estar esperando ou escutando, ou é alguma coisa mais do coração? Dá para sim buscar o motivo correto, a razão correta. A gente tem que checar isso. E como checar isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Digamos assim que eu tenho na minha mão um milhão de reais, né? E eu tenho, na realidade, não é que eu tenho 1 milhão de reais. Eu coloco aqui no meu bolso e falo para vocês: eu tenho 1 milhão de reais. Vocês podem escolher. Ele realmente como ele é monge, né? Ele é monge. Então, ele falou, então ele tem 1 milhão de reais no bolso, né? Mas vocês não podem falar só porque eu sou monge, sendo que vocês não checaram se eu realmente tenho 1 milhão de reais na mão ou não. Olha, e para checar, então, só porque eu sou monge, vocês não podem acreditar, vocês têm que checar. Então, como vocês vão checar isso? Vocês não precisam checar, né, vindo aqui, né, e olhando diretamente no meu bolso se eu tenho 1 milhão de reais ou não, né, se eu tenho todo esse dinheiro. Mas vocês podem checar. Digamos assim, no dia de amanhã, vocês podem me pedir: você pode me emprestar, por favor, né, 10 mil reais, né, ou uma quantidade menor da que eu falei? E aí vocês veem se realmente eu empresto, quer dizer que eu tenho alguma coisa, né? Mas, na realidade,
por exemplo, agora eu não tenho, né? Não tenho nada aqui no meu bolso. Tá vazio o meu bolso, né? Olha, 나로서 가르치고 그래서디 미지가까지 시디 Normalmente a gente acredita muito por ser uma pessoa, por ser a pessoa que a gente está olhando, seja um monge, seja um grande filósofo, uma pessoa de renome, né? Só por isso, pela pessoa, pelo nome da pessoa, na hora a gente acredita. Se é uma pessoa famosa ou de grande status, na hora a gente acredita. A gente só fica falando, sim, sim, em inglês, né? Yes, yes, yes. A gente não sabe questionar, né? Por quê? Por quê? Why, né? Por quê? Por quê? A gente não faz isso. A gente não questiona o que está sendo dito. A gente só, na hora, já recebe, né? Recebe o que está sendo dito simplesmente porque aquela pessoa ou aquele nome, aquela posição que está falando para a gente. Isso está totalmente errado. Pela falta de análise, pela falta de crítica no que está sendo dito, nas palavras que estão sendo ditas, porque a gente acredita no nome, na pessoa, por isso que a gente acaba se sentindo confundido e enganado tanto. Olha, Sanji Jundandiga Karason Yore Sitikala. O próprio Buda, né? O próprio Buda Shakyamuni, ele mesmo falou o seguinte: eu vou dividir as coisas que eu realizei, as coisas que eu percebi. Mas isso são os que, baseado na minha experiência, eu estou dividindo com vocês. Não pode ser porque eu estou falando que vocês têm que considerar certo. Não é porque eu estou falando que vocês têm que considerar como sendo a única verdade. Não é pelo meu nome, porque eu sou o Buda, ou porque eu sou Deus, ou o que for, que vocês têm que acreditar. Vocês têm que checar. Então, o que Buda falou foram 3 coisas extremamente importantes, que é o cerne da nossa filosofia. Que quando a pessoa fala, né? Primeiro de tudo, você tem que checar. Chequem, Buda disse, chequem o que eu falei. Chequem, controlem, analisem o que eu falei. Baseado no que vocês checarem, analisarem, faz sentido ou não faz sentido? Está de acordo com a realidade ou não está de acordo com a realidade? Baseado se está de acordo ou não com a realidade, isso tem benefício ou não tem benefício para mim? Faz sentido ou não para mim? Se eu tenho essas 3 coisas, e não baseado porque, eu sou Buda, então vocês têm que acreditar em mim. Ou então, lógico que eu acredito porque foi Buda que disse, foi Deus que disse, ou foi quem for que disse, não é pela pessoa que disse, mas baseado nas orientações que eles passaram, tem que checar, tem que controlar, tem que checar. Checar se, baseado no que vocês checaram, faz sentido de acordo com a realidade ou não? Se fizer de acordo com a realidade ou não, se bater de acordo com a realidade ou não, tem benefício, me ajuda esse modo de pensar ou essa realização? Se ajuda a pensar, aí recém eu passo a aplicar o que eu acabei de ouvir, uma orientação que eu acabei de ouvir. E nunca porque foi ele que diz ou ela que diz. Não é assim. E essa é a orientação que Buda nos deu. Por exemplo, ouro. Imagine uma pedra de ouro. Como a gente considera uma pedra, né, de ouro tão preciosa e tão rica, de muito valor, né? Antes de vocês comprarem, ele diz, o Buda diz, antes de vocês comprarem, vocês têm que checar se realmente faz sentido, se realmente aquela pedra de ouro é uma pedra de ouro de verdade. Então, primeiro de tudo, qual é o primeiro método? Vocês têm que queimar, né? Colocar um pouco de fogo, expor aquela pedrinha de fogo, aquela pedrinha de ouro ao fogo. Aí ver se derrete, ver se tem as propriedades de uma pedra, do ouro, né? Da pedrinha de ouro ser exposta ao fogo, né? Esse é o primeiro método de checagem se o ouro é verdadeiro ou não. Segundo método de checagem se o ouro é verdadeiro ou não, você tem que cortar. Pega um pedaço daquela pedra, corta e analisa como é que está dentro. Se dentro ainda se constitui de ouro, então é o segundo estágio de checagem se aquela pedra de ouro é verdadeira ou não. E ainda assim, se vocês não tiverem com certeza, se vocês não tiverem segurança se realmente é de ouro ou não, ainda vocês têm que passar por uma lima. E aí vocês limem aquela pedra de ouro e aí ver se realmente é ouro ou não. Normalmente esse é o processo de você checar
se o ouro é verdadeiro antes do processo de compra. Da mesma forma, não acreditem nas minhas palavras porque eu sou Buda. O que vocês têm que fazer é pegar as minhas palavras e checar, analisar de diversos pontos de vista, para ver se faz sentido. Essa é a importância de estudar. E se faz sentido, se tem benefício, vocês aplicam para a vida de vocês e continuem estudando. Se vocês já, na hora de checar, não faz sentido, não tem benefícios para vocês, então deixa, não precisa nem estudar e deixa, joga fora isso. Foi isso que o Buda falou. Tem um provérbio que diz, se apoiem sempre no significado das palavras e nunca nas pessoas que falaram. Então, o que significa isso nós pessoas, a gente também tem uns hábitos muito estranhos. Porque uma pessoa é famosa, porque tem um nome importante, porque tem uma posição importante, independente se é na área religiosa, no trabalho, o que for, porque essa pessoa está falando, imediatamente já fala, isso aqui é verdade, então vou fazer, ele falou isso. A gente acaba não controlando, acaba não checando daquelas pessoas que ele acabou de falar. Isso está errado. O que a gente tem que fazer baseado no que ele falou, eu acabei de ouvir o que ele falou, então eu vou checar, realmente faz sentido isso ou não faz sentido? Né? Eu não posso olhar porque é uma pessoa famosa que eu já posso aceitar como uma grande verdade. Igualmente, se é uma pessoa que não tem nome, né, que não é renomada, que não é famosa, que não tem um cargo, que não tem uma posição especial, independente que a verdade que aquela pessoa for falar, na hora a gente já não liga, né? A gente não bota fé, a gente não coloca verdade, não coloca ouvidos na importância no que ele for falar. Isso é totalmente errado, né? A mesma coisa agora, eu aqui estou falando com vocês, só porque eu sou um monge, ou qualquer coisa que vocês podem pensar, vocês, então ele está falando, o Geisha está falando, então está certo. Não, então é verdade, está errado. Ou então só porque eu sou conhecido da Karen, ou porque eu sou um monge, ou porque eventualmente eu sou um Geisha, o que for, é verdade, não, ele está falando, ele falou, está falado e acabou. Está errado. Isso daí, se vocês acreditarem no que eu estou falando, ou aplicarem as coisas que eu estou falando, por conta disso, baseado nesse motivo, pelo meu nome, ou pela posição de ser conhecido de alguém ou de Geisha, está errado. E vocês têm que atuar assim com todas as pessoas, né? As pessoas que vocês forem ouvir uma palestra, uma aula, ou as pessoas que vocês forem ouvir seus conselhos, o que for, vocês têm que sempre se basear nas argumentações que aquela pessoa for passar para vocês e não pelo nome, né? Então, o que ele ensinar para vocês, o que vocês ouvirem, vocês têm que, realmente, faz sentido, porque baseado na minha experiência, isso daqui realmente, eu sinto isso, ou faz sentido pela minha observação. Baseado na minha experiência de vida, isso que ele falou faz sentido aqui, e não pelo nome da pessoa, né? Muitas vezes a gente ouve uma pessoa e na hora a gente, ele falou, tá falado, né? É verdade o que ele falou, é isso aí, eu concordo com tudo. Fica só no concordo e não checa. Quem absorve o problema ou a falta são vocês mesmos, a pessoa que não checa. Então, o que vocês têm que fazer ouve a palestra, ouve uma aula, ouve o conselho, ou o ensinamento, mas checa, pergunta, enche de perguntas. Quanto mais perguntas vocês fizerem, é melhor para vocês. Se a pessoa não tá correta, ela não tem o argumento correto, o que vai fazer? O que vai acontecer? Enquanto vocês estão perguntando, os argumentos delas vão ficando cada vez menores ou mais fracos, e imediatamente você vai perceber, então essa pessoa ela não está correta, ela não tem certeza dos argumentos que ela está passando, então não é verdade o que ela está falando. Em contrapartida, se for uma pessoa que enquanto vocês estão perguntando, os argumentos vêm e fazem sentido com a realidade, na minha observação faz sentido aplicar, etc., aí, recém vocês, o que ele falou faz sentido para mim, tem valor, e aí eu vou poder aplicar o que ele falou para mim. A Sociedade Dalai Lama, ele sempre fala uma coisa, né? Que é o seguinte:
vocês, estrangeiros, ele falou para os estrangeiros, né? Vocês, estrangeiros, hoje em dia, vocês estão apresentando muito interesse em estudar a filosofia e a psicologia budista, não a parte religiosa, mas a psicologia e a ciência budista. Isso é muito bom. Por quê? Porque, na realidade, vocês não ouvem, vocês não estão interessados aqui por fé, né? Simplesmente por fé. Mas a maneira com que vocês ouvem e recebem esses ensinamentos é com muita crítica. Vocês sempre perguntam, vocês são muito questionadores. Isso mostra que a inteligência de vocês é muito, muito avançada, né? Então, vocês têm interesse em ouvir a filosofia budista, mas com muita inteligência, com muita análise. Isso é muito bom. Por conta disso, eu aceito, sim, ensinar vocês, e eu aceito vocês como estudantes, e é muito interessante ensinar vocês, porque vocês têm uma capacidade analítica, crítica, de ser muito questionador. Isso realmente é muito bom. E em contrapartida, os tibetanos, né? Os tibetanos, eles não estão interessados em ouvir da ciência, da psicologia budista, porque eles gostam de questionar e de entender se faz sentido ou não, ou botar os benefícios em prática. Eles são budistas porque de muitas centenas de anos atrás, o país se tornou budista, então, por hábitos familiares, aí eles já se tornaram budistas. Então, quando eles vão receber algum ensinamento do Dalai Lama, eles vão muito mais por fé, né? Sim, Dalai Lama falou, então é isso, o que ele falou é certo, então a gente tem que aplicar, o que ele falou não pode aplicar, enfim, eles não questionam, né? Então, o Dalai Lama, ele sempre fala, ensinar para os estrangeiros é muito interessante porque eles têm capacidade analítica maior, né? E os tibetanos, em contrapartida, os tibetanos de hoje, sem essa parte de análise, de crítica, têm uma capacidade, uma inteligência, uma capacidade intelectual muito menor. Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês. Sejam sempre questionadores, né? Não aceitem simplesmente pelo nome ou pela posição da pessoa que estão falando. Questionem. Ao sempre questionar e depois de questionar, observar, botar em prática o que faz de benefício para vocês, aí eu acho que vocês vão experimentar muito menor número de problemas na hora de ouvir outras opiniões. Tá dene tiro nierchikba, tá na ngaso tiro nierchikba. No geral, nós estamos aqui no século XXI. A gente pode chamar que é a geração ou o século da tecnologia, né? Graças a essa tecnologia, hoje a gente está conseguindo conversar aqui diretamente, sem sair de cada um das suas cidades, dos seus países. A gente está aqui conversando usando a tecnologia. Isso é maravilhoso, isso é fabuloso. Mas isso é um lado do benefício da tecnologia. Um outro lado que não é um lado negativo da tecnologia é a quantidade de informações que a gente recebe. Então, é muita informação que a gente recebe, e se a gente não souber filtrar, se não souber analisar direito, então o que acaba fazendo só acaba aumentando muito a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa preocupação, os nossos medos, né? Porque é muita informação que a gente recebe. Então, é verdade que tem um lado positivo dessa tecnologia, da internet, de todos os meios de comunicação, mas também tem um lado negativo. Vocês têm que estar muito atentos ao lado negativo também. Então, falando de tipos de informações que a gente tem que absorver, agora falando eventualmente da doença, né, dessa fase que afetou, a fase de doença mundial que afetou esse planeta, vocês têm que se apoiar, ouvir canais de informação, de comunicação originais, que realmente estão preocupados com como manter a saúde, né? Vocês têm que ouvir sobre como manter a saúde correta. Só isso. O resto de um monte de informações também que falam de saúde, mas que não são tão profundas, são mais ou fake news, ou são mais para criar ansiedade ou medo nas pessoas. Isso vocês não podem ouvir. Vocês têm que saber como dividir essas informações. Então, usem da sabedoria discriminativa de vocês para saber o que ouvir e como usar a tecnologia ao seu favor e não para prejudicar vocês. Olhem isso, olha essa minha foto.
Essa minha foto, né, eu fazendo inalação, o que mostra isso? Eu não estava acostumada a viajar, nunca tinha pego um avião de 24 horas, que era quando eu fui para o Brasil 2 anos atrás. Assim que eu cheguei no Brasil, depois de 24 horas dentro do avião, eu adoeci. A primeira semana inteira eu tive que fazer inalação, adoeci feio porque eu não estava acostumada, esse meu corpo não estava acostumado com uma viagem tão longa de avião. Agora, graças ao benefício dessa tecnologia, eu estou aqui sentado tranquilamente no meu quarto, vocês todos estão tranquilos nos seus quartos, e a gente está conversando e ninguém está doente. Então, é só para vocês saberem benefícios e defeitos da tecnologia. Vitor, quer fazer a pergunta? Vou tentar. E a pergunta, não sei se é simples ou complexa. Eu queria saber se você pudesse falar o principal objetivo da meditação e o principal benefício que ela dá. A sua pergunta tá ótima, não se preocupa não, a gente vai falar assim. Bom, independente de qual que é o objetivo, para que é necessário uma meditação ou não, não vamos ser tão conceituais, tão técnicos. Vamos falar uma coisa muito verdadeira, muito prática. Todos nós, a gente quer felicidade, a gente quer ser feliz e a gente não quer sofrer, né? Todos nós queremos isso, a gente quer um bem-estar, a gente quer ser feliz. E entendendo o que é esse ser feliz, né? O que é esse bem-estar, existem dois tipos de bem-estar, dois tipos de felicidade, né? A felicidade que nos traz baseado em experiências do nosso corpo e a felicidade experimentada baseada na nossa mente, no nosso coração, né, nos nossos sentimentos. Normalmente a felicidade física é experimentada de uma maneira muito menor do que a felicidade mental, felicidade mental emocional, porque se a gente consegue experimentar uma mente tranquila, feliz, alegre, inclusive dificuldades físicas que a gente tem, elas conseguem ser superadas de uma maneira muito mais tranquilas. Então, para superar para superar o mal-estar, as dificuldades físicas, se a gente conseguir melhorar o nosso bem-estar e felicidade, né, mental, a gente também consegue melhorar a nossa felicidade física. Então, isso é o primeiro. Quando que a gente tem essa nossa parte mental ou emocional negativa ou ruim, é quando a nossa mente está muito fechada, quando a gente começa a ficar muito teimoso, com uma mente muito fechada, tipo, quando a gente está com inveja, quando a gente está com ciúmes, quando a gente está com bate arrogância, ou quando a gente tem muito apego, raiva, todos esses estados mentais é quando a nossa mente está muito fechada, muito pequena, né? Então, como fazer nesses momentos, ou seja, para evitar que esses estados mentais negativos ocorram, e quando a gente tem uma ocorrência desses estados mentais negativos, como reduzir essa ocorrência? Como fazer com que essa ocorrência de estados mentais seja completamente eliminada, e aí sim a gente experimente um estado mental positivo. Esse estado mental positivo é a felicidade que todos buscamos, é para isso que a gente medita. Olha, quando a gente quer ter um físico saudável, se a gente está buscando a saúde, né, no nosso físico, um físico saudável, o que a gente faz? A gente faz exercício, come direito, e quando a gente faz bastante exercício e se alimenta bem, imediatamente o nosso físico, né, ele fica bom e a nossa saúde fica correta. Então, a gente fica bem a nível físico. Se a gente quer a mesma coisa, se a gente quer experimentar um estado mental, emocional feliz, tranquilo, o que a gente faz? A gente tem que garantir um estado tranquilo de mente, a gente tem que garantir um estado não agitado, tranquilo, feliz, amoroso de mente. Quando a gente alcança esse estado de mente, esse estado mental, imediatamente a nossa saúde mental, né, depois de ter feito essa higiene emocional ou mental, como se diz hoje, a gente imediatamente fica feliz. Por conta disso que a gente medita. Na hora da meditação, a gente está garantindo a higiene emocional e mental. Baseado em uma higiene emocional mental alta, superior, imediatamente a nossa imunidade, ela também aumenta. A nossa imunidade alta, o nosso corpo físico, a saúde física também aumenta. Por isso que a gente medita. Olha, e ao PT ele lá
Assim como um exemplo que eu posso elucidar para vocês, trazer para elucidar para vocês, quando a gente come, né, a comida. Se a gente acaba comendo muitas vezes comida muito oleosas, ou com muita pimenta, ou com muitos químicos, o que acontece? O nosso físico ele sofre. O nosso físico, realmente, os nossos órgãos sofrem, o nosso fígado sofre. Por quê? Porque a gente está comendo, né, a gente está alimentando esse corpo físico com coisas que não são saudáveis, que não são apropriadas para esse corpo físico. Em contrapartida, se a gente come frutas, vegetais, né, saladas, ou toma bastante água natural, enfim, quando a gente come comidas que fazem sentido para a nossa saúde, imediatamente o nosso corpo ele fica bem, a nossa saúde ele fica boa, dificilmente a gente tem algum problema físico. Do mesmo modo, qual que é a comida que não faz sentido, ou que não faz bem para o nosso coração, para a nossa mente? Esses estados mentais negativos. A raiva, a inveja, a arrogância, etc. Tudo isso que a gente está acostumado a sentir, que vem naturalmente para a gente, isso não faz bem para a gente. Não faz bem para a nossa mente, para o nosso contínuo, para o nosso coração. Então, o que a gente acaba fazendo? Qual que é o método para eliminar isso? A gente tem que se alimentar de coisas boas para o nosso coração. E quais são as coisas, o alimento bom para o nosso coração, para a nossa mente? São os estados mentais positivos, tipo o amor, a compaixão, a amorosidade, o entendimento. Então, se a gente consegue se habituar, familiarizar, que é sinônimo de meditar, se a gente consegue meditar sobre isso, imediatamente o nosso coração vai se transformando e naturalmente a gente fica com o coração, né, com a mente mais tranquila, né, a nossa vida fica mais tranquila, fica mas a gente fica com uma cabeça mais aberta, entendimento maior de todas as situações e dificilmente a nossa mente vai adoecer, dificilmente a gente vai ter problemas psicológicos, emocionais. Então, é para isso que a gente medita. Olha, já dá. E aí, tem mais perguntas ou eu continuo a aula? Obrigado, viu, cara? Obrigado, Gueixe. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui. A aula de ontem me tocou bastante sobre a impermanência, né? Isso eu tenho uma compreensão clara sobre a impermanência dos seres vivos, né? E os ciclos que a gente tem na vida. Isso, para mim, é uma coisa muito clara, né? E não impactante. Aí, quando eu comecei a meditar ontem, né? E hoje também a mesma coisa, isso vinha recorrente no meu pensamento sobre essa impermanência, né? Mas e esse ser que me habita, né? Que vem por várias e várias incorporações de vida, né? Em mim. E isso ficou muito forte, né? E eu ia novamente para o objeto focal, focava, respirava e tal, e voltava novamente essa questão o que a evolução do meu ser, né, o ser que me habita, essa evolução, ela é uma evolução contínua, né? Ou ela interfere a ação que eu tenho na minha vida, na minha impermanência, né, atual, o que ela interfere nessa evolução dessa consciência, né, nessa consciência que não morre, ela se transforma, né? Então essa foi uma coisa que me bateu muito forte, sabe? E aí eu gostaria que ele me falasse um pouco mais dessa consciência, dessa mente que ela está sempre em evolução. Namshi lapson ineang dak atman nanshinyan kunso di que pariota meha komason que psihako. Primeiro de tudo, muito obrigada pela sua pergunta, porque é muito boa. A pergunta é muito boa. E essa pergunta todos nós devemos nos fazer e ela traz muitas dúvidas mesmo. Esse assunto traz muitas dúvidas mesmo. Então, é muito bom fazer essa pergunta.
A gente tem que analisar a impermanência, mas com dois aspectos. São dois tipos de impermanência, dois aspectos da impermanência. A impermanência que muda a cada momento e a permanência de um contínuo, ou a impermanência contínua. Permanência que muda a cada momento e a impermanência de um contínuo. Olha, falando sobre essa consciência, né, como você falou, a consciência que habita a gente, mas essa consciência, esse nosso contínuo mental, a gente não pode enxergar que esse nosso contínuo mental que vem de outras vidas para cá, ou seja, essa pessoa que identifica com esse contínuo mental, seja algo permanente, né, sólido, permanente. Isso a gente não pode considerar, que a gente tem a experiência direta. Por que esse contínuo mental ele é impermanente? Primeiro de tudo que esse contínuo mental, né, ou essa consciência que a gente traz no nosso, né, que a gente traz junto com essa pessoa, esse contínuo mental, nesse próprio dia, ele já mudou várias vezes. Né? Essa consciência que a gente tem aqui, ele já experimentou momentos felizes e tristes no dia de hoje mesmo, né? E também, né, nessa própria vida, ele já essa consciência, ela pensava de um jeito antes, hoje já pensa de outro jeito, né? Amanhã vai pensar de um terceiro jeito. Essa consciência que agora está aqui falando com vocês, está experimentando os sons, o sabor, o tato, enfim, quando vai dormir, começa a sonhar. Tudo isso são experiências dessa consciência. E essa consciência, ela vai mudando e vai mudando também a forma que experimenta os objetos, né? Depois, no dia de amanhã, depois quando a gente acorda, por que a gente fica tão desperto e a gente acaba sentindo tudo, a gente acaba ouvindo, vendo tudo? Porque são as consciências sensoriais que passaram a ser ativas de novo. Então, por conta disso, a gente tem experiência direta, que essa consciência que nos habita, como você diz, que vem de várias vidas e vai continuar por outras vidas, é impermanente. Se fosse permanente, ela não mudaria. Se fosse permanente, ela ficaria exatamente igual, idêntica, sem mudar nenhuma característica, nem causar resultado. Olha, tá na gente agora só ani puichunchu kago samlo tantang. Outro modo de pensar de refletir que essa consciência que nos habita, né, esse ser, essa consciência que vem de muitas vidas e vai continuar, outro modo de entender racionalmente que é impermanente, é que quando a gente era pequeno, né, nessa mesma vida, sem falar de outras vidas, quando éramos pequenos, a gente tinha um modo de pensar diferente, tinha um modo de pensar X. Quando a gente se tornou criança, outro modo de pensar. Adolescente, outro modo de pensar. Agora eu já estou velho, eu já penso de uma forma diferente, né? Então, simplesmente pelo fato de mudar, a gente já sabe que essa consciência, ela sim, impermanente. Eu vou dar o caso da minha própria vida, da minha própria experiência. Eu até os meus 18 anos, eu realmente fui um adolescente, um jovem muito levado. Não só muito levado, mas eu realmente era ruim. Eu realmente fui mal. Eu era muito briguento. E eu tinha vontade, eu tinha o gosto de bater nas outras pessoas. Então, eu batia em todo mundo mesmo. Não tinha ninguém que se salvava que eu não bati. Eu realmente causei muito sofrimento nas pessoas até os meus 18 anos. É verdade isso, foi minha realidade. Mas aos 18 anos, quando eu me decidi ser monge, a partir dos 18 anos que eu me tornei monge, a minha mente começou a ficar um pouquinho mais tranquila, né? E a partir dali, ao longo dos anos, não só minha mente ficou mais tranquila, mas eu comecei a enxergar os malefícios, os prejuízos de atitudes negativas, né? O benefício de atitudes positivas, e essa minha consciência, ela foi mudando, né? E hoje está completamente diferente. Não só, esse é só meu exemplo individual, mas todos nós somos assim. A gente tem um modo de pensar antes, tem um modo de pensar no dia de hoje e tem um modo de pensar no dia de amanhã. Por conta disso, esse é uma das razões que evidencia que essa nossa consciência, essa consciência que habita esse nosso ser de há tanto tempo, é impermanente. Tem
거기 두 개나. 단다 카파라티 켄사샤스. 단다 켄 딩아 둥기. 말해 지 켄사지 차서 그런 란싱 딘디 차서. 어, digido. Olha, tá nisso, anda. Chega me tá parando até com dinheiro do até. Tá vendo? O celular também é impermanente, ele mudou sozinho, eu não fiz nada para isso acontecer. Olha, tá onda, namshi me tá batendo. Então essa é a forma de elucidar a impermanência a cada momento, né? Mas também tem a impermanência a cada instante, de mudar a cada instante. Também tem a impermanência, como eu falei, a impermanência contínua, ou de um contínuo. A impermanência de um contínuo a gente pode elucidar como se fosse este rosário, esta mala, mas não pelas pedrinhas de um rosário. Imagina, visualiza que a impermanência do contínuo é que nem o cordãozinho deste rosário. O cordãozinho, ele vem mudando desde lá atrás, e o mesmo contínuo, o mesmo contínuo daquele objeto de lá atrás, ele vai mudando até futuro, até infinito futuro. Isso é a impermanência do contínuo. Olha. Mas a impermanência tem vários níveis de sutilidade. A impermanência curta, a gente consegue ter percepção direta. Mas a impermanência muito, muito sutil é muito difícil, a gente não consegue reconhecer isso facilmente, né? Mas a impermanência burda, assim, a gente consegue reconhecer. Há 2 anos atrás, eu fui para o Brasil, né? Encontrei com alguns de vocês. Suponhamos que daqui a 4, 5 anos eu volte para o Brasil, ou seja, uns 7 anos vão se passar 10. Daqui a 4, 5 anos, quando eu volte para o Brasil e me encontro de novo com vocês, na hora vocês vão falar, nossa, como você está velho. E eu também vou falar para vocês, nossa, vocês que envelheceram. Porque isso, quando tem uma diferença grande de tempo, a gente consegue ter um mínimo de percepção das diferenças. Mas a gente não consegue ter a percepção da diferença que a gente tem, que a gente já mudou, né? Que a gente já foi impermanente, que a gente já conseguiu alterar de uma hora atrás para agora. A gente não consegue. A mesma coisa dessa casa, né? Essa casa, se eu olho para essa casa agora e olho daqui a 1 hora, para mim ela é idêntica, ela parece que não mudou nada, mas ela sim já mudou, porque ela é impermanente. Agora, se daqui a 3 anos eu saio dessa casa agora e daqui a 3 anos eu volto, eu vou ver sim algumas diferenças, eu vou ver sim o envelhecimento dessa casa, porque a impermanência muito, muito sutil é muito diferente, é muito difícil da gente ter a percepção, a não ser que a gente estude bastante, que a gente treine a nossa consciência em visualização da impermanência muito sutil. Senão, a gente não consegue visualizar a impermanência muito sutil, só a burra. Olha, pena que já tirou solar dons na mundo, se chega aí na. Eu tenho uma história para contar para vocês. Eu acho que foi nos anos de 2015, talvez. Tem uma família tibetana, que era muito amigo nosso, da minha família, quando morava lá no Tibete. Em 2015 eles conseguiram o visto e eles vieram aqui para a Índia, né, para receber os ensinamentos. Nesse ano, né, de 2015, eu estava caminhando pelas ruas aqui de Dharamsala, né, de Makbal, e aí eu estava caminhando e aí vi um grupo de tibetanos recém-chegados do Tibete, porque a gente consegue reconhecer imediatamente quando são os recém-chegados do Tibete. E eu olhei assim para ele, mas meu olho ele não é bom, né? Então eu não consegui reconhecer exatamente quem eram aquelas pessoas. E aí, de repente, eles me chamaram. Ei, é você! Aí eu ouvi que eles me chamaram e eles vieram aqui. Aí eles, o quê? É você! Aí eles falaram comigo, né? Nossa, é você! Como você tá diferente, como você tá velho e tal. E aí a gente se reconheceram. Era uma família de 10 pessoas, vizinhos nossos, da nossa vila. E essas pessoas vieram aqui para receber os ensinamentos e me reconheceram. Nossa, como você tá velho, não sei o quê, você tá com muito cabelo branco. Eles falaram para mim. E eu olhava para eles, nossa, mas vocês estão muito velhos, já estão tudo velho, careca, com bengala. Nossa, como vocês envelheceram, a gente via mais de 20 anos. E aí, então,
E eles falavam, nossa, mas como você tá diferente, agora você se tornou uma pessoa boa, antes você era uma pessoa tão ruim. E dentro desse grupo de 10 pessoas, acho que tinha uns 4 que tinham batido muito. Todos eles, a gente se abraçou, a gente ficou com muita saudade, a gente realmente ficou com muita vontade de se abraçar, e a gente sentia essa saudade. A gente realmente entendia que antes eu era ruim, agora passou a ser uma pessoa boa. Antes eu era jovem, quando vinha de cabelo preto, agora tá tudo branco. Eles eram todos jovens, viraram todos uns velhinhos. Então, como se passaram mais de 20 anos, o que eu tô querendo mostrar quando se passa muito tempo, a impermanência burda, grosseira, a gente consegue ter essa percepção direta. Mas essa impermanência grosseira, mas não a impermanência grosseira, a impermanência muito sutil, que muda a cada segundo. Para mudar depois de 20 anos, ele precisa mudar por anos. Para mudar por ano, precisa mudar por meses, por dia, por horas. Então, a cada segundo muda. Então, essa mudança de segundo a segundo a gente não consegue enxergar. Mas não é por isso que é permanente, só porque a gente não consegue enxergar a mudança a cada segundo que é permanente. Isso não pode ser. Igualzinho, então, essa consciência que habita a gente, como você falou, Alexandre, ela é impermanente, assim como também esta pessoa, o eu. Esse eu também, ela não é permanente. Não é permanente, porque para essa pessoa existir, ela depende desse corpo e dessa consciência que são impermanentes. Então, essa pessoa, ela é impermanente, e essa consciência que habita também é impermanente. Enquanto o Geshe lá procura, eu preciso fazer outra coisa, e vocês abrem o microfone para falar um minutinho com eles, tá? E lá, Karmati, Lekatigi. Ai, tá, Então, eu tenho uma pergunta que eu não sei se já foi feita, na verdade, né? É sobre um assunto que tem sido bastante comum no mundo inteiro por conta da pandemia. A gente tem vivido um ambiente bastante conturbado, né, confuso, com muitas dúvidas, né? A gente tem recebido muitas informações conflitantes, meio que contraditórias também. Tem gente que fala que é bom para a gente ficar em casa, que se a gente sair a gente vai ficar doente. Tem gente que fala que já não é tão bom a gente ficar em casa, que a gente precisa sair um pouco, porque senão a imunidade vai baixar. Tem gente que fala que tratamento preventivo é bom, tem gente que fala que já não é bom. Inclusive, se a gente for ver, tem comprovação científica dos dois lados, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Aí a gente fica meio que em dúvida, né? Até os médicos estão se contradizendo, assim, com relação a esse assunto. E aqui no Brasil, a gente tem também vivido um ambiente bastante hostil por conta de meio que uma guerra política, ideológica, né, da esquerda e da direita, com discussões, né, muito pesadas, assim, bem difíceis, e a gente vê que isso tem trazido muita polêmica, assim, né, tanto entre amigos como até mesmo na família, assim, em algumas situações, né. Então, eu queria saber, assim, no meio dessa confusão toda, né, dessa guerra ideológica e política, como que a gente pode cuidar, assim, dessas questões sem a gente prejudicar, né, o ambiente familiar e entre amigos também. Obrigado. 그지체 다 오늘에 다 옛날에 가장 아마게 나루초 뽑아 나눠라양. Como a gente estava falando da impermanência, essa doença também ela é impermanente, né? Então, desde o começo da pandemia até agora, desde o começo da pandemia se falava, essa doença aqui deve ter uma duração de 1 ano, 2 anos. E realmente, como vai mudando, como essa doença também ela é impermanente, então já passou mais de 1 ano e ela continua, e talvez ela dure mais um outro ano, né? Então, talvez ela dure 1, 2 anos e daqui a pouco ela pode ser que enfraqueça, né? Ela tende a enfraquecer, e depois ela deve desaparecer. Por quê? Porque ela é impermanente, como a gente falou. Mas o que não é impermanente, ou o que não tem um período para acabar, é a relação que a gente tem, seja com os nossos amigos, seja com os nossos familiares. Sobretudo com os nossos familiares, não é impermanente, eu só vou ser sua família por 1, 2 anos. A nossa família, a gente começou quando a gente nasceu naquela família e vai até a gente morrer.
Então, e não tem decisão de, eu não quero mais ser sua família, ou eu não vou mais ser sua família. Então, a partir do momento que você é um familiar, então, um familiar desde o começo até o final da sua vida vai ser família. Não vai ser como a doença que, depois de 1, 2 anos, ele vai se dissipar, né? Então, por conta dessa verdade, a coisa mais importante não é dar tanta ênfase à realidade, se sim ou se não da doença, mas dar ênfase à importância das relações interfamiliares, das relações familiares e relações entre os amigos. E essa é a única coisa que vocês têm que tomar muita atenção e prestar mais atenção. Então, o que é importante é a gente cuidar do nosso relacionamento com os nossos pais, relacionamento com os nossos familiares e depois com os nossos amigos, porque isso é constante até o final da nossa vida. A gente até pode, eventualmente, não quero mais ficar com você, família, com você, amigo, eu vou me mudar. Não adianta nada se mudar, ele vai ficar triste, ele não vai conseguir muitas vezes nem comer direito de dor no coração por essa separação. Então, o mais importante que vocês têm que tomar cuidado e garantir a harmonia interpessoal, entre a sua primeira família e depois com seus amigos. Agora, se a doença pegou, não pegou, se falam aquilo da doença, isso não botem tanta atenção, porque daqui a pouco ela já vai desaparecer. Você tem que, então, garantir com que exista a relação harmônica entre família, primeiro de tudo família e depois com os amigos. Isso vocês têm que garantir. Agora, da doença, sim, existe a doença ali, então, se vocês puderem se proteger, colocar máscaras, limpar as mãos, álcool gel, enfim, vocês usem. Isso são métodos preventivos simples e não vai machucar ninguém fazer isso. Mas o mais importante é vocês garantirem a harmonia dentro da família. Então, é extremamente importante a gente usar do entendimento mútuo, do amor genuíno perante as outras pessoas, nos relacionamentos interpessoal. Esse é o melhor remédio para passar por essa fase, né? Porque isso... por que é importante isso? Bom, ter entendimento e amor e respeito, carinho aos pais, óbvio, isso não precisa nem falar, isso é de certo. Aos parentes, né? Aos parentes, aos amigos, se a gente realmente tiver amor e respeito aos parentes, aos amigos, enfim, então no momento de qualquer tipo de doença ou de problemas ou de diferentes opiniões, não existem esse tipo de discussão. Ao contrário, se no momento uma das pessoas ele adoecer, seja o motivo que for, ele acabar adoecendo, se a pessoa realmente tem aquele carinho, se realmente tem aquele entendimento amoroso pela outra pessoa, aquela pessoa ele vai cuidar daquele parente que está doente, ele vai cuidar do parente, ele vai cuidar emocionalmente do parente, ele vai estar lá para ajudar aquele parente que está doente. Agora, se desde o início não existe, se desde o início o relacionamento, né, interpessoal, de amigos, parentes, pais, filhos, o que for, foi só enquanto estava tudo bem. Vamos sempre passear, eu te amo muito, eu gosto muito de você, só nos momentos positivos, só nos momentos sem problemas. A partir do momento que houve um problema ou que uma pessoa adoeceu, a outra pessoa, se não tinha esse carinho, a outra pessoa imediatamente, ele adoeceu, culpa dele que ele adoeceu, ou então eu não vou chegar perto dele porque ele vai me contaminar, vai ser o meu problema. Imagina, eu não mereço esse sofrimento que ele vai me passar, só eu. Aí esse problema qual que é? Aquela relação harmônica que existia antes era falsa. Não era uma relação harmônica, porque não estava baseado em entendimento, em carinho e compaixão mútua. Estava baseado em interesses. Então, o que a gente tem que fazer é cultivar, fazer crescer quem não tem e cultivar cada vez mais o entendimento, a amorosidade, o entendimento às outras pessoas, começando pela nossa família. E outra coisa, eu me comprometo a dar respostas bem curtas para vocês, sempre que vocês me fazem a pergunta. Mas eu começo a falar, e aí eu me distraio e as minhas respostas ficam sempre muito longas. Desculpa.
다 되니 소소고 파마 있나래. 소소고 trobo 있나래. E quando uma pessoa adoece, se for, obviamente, se for os pais, não tem nem discussão, mas se uma pessoa, seja os pais ou os parentes ou os amigos, uma pessoa adoece, sim ou sim tem que cuidar, sim ou sim tem aquele entendimento, né? Sim ou sim, por quê? Por que tem que ter entendimento, né? Por que tem que ter aquela amorosidade, aquela compreensão? Primeiro de tudo, e não pode ficar falando, aquela pessoa adoeceu? Lógico, olha o comportamento dessa pessoa, e responsabilidade dele. Imediatamente cria aquela aversão, ou aquela ponta o dedo culpando a outra pessoa. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Não façam isso, é um modo de pensar errôneo, é uma atitude errada. Então, como que vocês têm que pensar aquela pessoa, seja a mãe, seja o pai, o parente, adoeceu, imediatamente o que vocês têm que pensar? Peraí, e se fosse eu? E se eu tivesse adoecido? Como eu estaria me sentindo agora? E se eu tivesse adoecido e ninguém tivesse me ajudado, e ninguém estaria me ajudando, como eu estaria me sentindo? Então, por conta disso, se alguém adoecer, obviamente, nesse momento tem que ajudar. Aliás, não é nesse momento que tem que ajudar, como antes, por isso mesmo tem que ajudar ainda mais. Por isso, aquela pessoa está passando por um sofrimento que eu não estou passando, por conta disso, eu vou ajudar. Então, é ter muito desse entendimento. E não ficar pensando só ou na culpa dele ou no próprio sofrimento. Mais ainda, a gente tem que ajudar aquela pessoa. E não tem ninguém que, mesmo que se preocupe muito em não se contaminar, não tem ninguém que nunca adoeceu nessa vida, né? Quantos de nós, todos nós já fomos afetados por qualquer tipo de doença nessa vida e todo mundo a gente se cuida para não adoecer, né? Não tem ninguém que vontade de me tornar doente, vai sair na rua e se torna doente. Não é assim. E da mesma forma, quanto mais tem muita gente que se cuida e adoece. E agora, nessa situação, quanta gente que convive com outros doentes do lado e não adoeceu. Então, não é o ponto da gente se cuidar para a gente não se contaminar e só a gente se contamina só porque a gente não está se cuidando. Não é isso. Então, por conta disso, não é para ficar apontando para outra pessoa, aquele vizinho adoeceu, aquela outra pessoa adoeceu, que é por culpa deles. Não pense desse jeito que não vai ajudar vocês. Lorji 직시 대 lorji 직제나 lorji 전에 모두 다 달로가 내땅지 내서 직시 직제나 저는 졸라 되게 펜톡을 해서 모두. Eu vou contar uma história para vocês que talvez ajude vocês a elucidar o que está acontecendo aqui. Aqui no sul da Índia tem muitos monastérios e num dos monastérios, em alguns dos monastérios, muitos monges também adoeceram. Tem um monastério que adoeceram junto 400 ou 500 monges ao mesmo tempo. E esses 400, 500 monges, né, que adoeceram ao mesmo tempo em um dos monastérios, né, no sul da Índia, eles foram alocados em quartos separados, né, então eles foram alocados em quartos separados, e nesse momento, enquanto eles estavam, né, em quarentena, para se recuperar, eles precisavam ser alimentados, mas eles estavam isolados. E aí, os outros monges que estavam bem ainda, eles, para ajudar aqueles monges que estavam doentes de coronavírus, eles mesmos voluntariamente falaram, não, eu vou lá levar comida para ele, eu vou lá ajudar aquele monge. Enfim, daqueles 400 doentes, 400 eram doentes. 700 outros monges surgiram de voluntários para ajudar aqueles 400 monges doentes. Então, essas pessoas que se tornaram voluntários para cuidar, eles fizeram isso com todo o coração e fizeram todas as atividades. Não, e nem todo mundo, dessas 700, ainda tinham todas as pessoas que não iam diretamente cuidar dos doentes, ou para levar comida, para levar medicamento, para levar roupas, mas eles ficavam nos seus quartos preparando a comida, eles compravam frutas e compravam comidas potentes, né, ou de alto nível nutritivo,
objetivo, cozinhavam de maneira muito carinhosa, muito atenciosa, preparavam um prato grande, aí chegava o outro monge, pegava aqueles pratos, levavam lá para os enfermos, aí o enfermo comia, aí quando ele terminava de comer, tinha que deixar o prato para fora do quarto, aí vinha um outro monge, pegava aquele prato, levava para lavar, aí tinha outra pessoa que lavava os pratos, enfim, teve um movimento gigantesco dentro do monastério só para cuidar desses monges que se tornaram enfermos de coronavírus. Olha, e também vinham de vez em quando os médicos a medir a temperatura, né? Por exemplo, no meu monastério, né? No monastério onde estudei, que é o Jepun, no sul da Índia, no meu monastério adoeceram mais de 300 monges ao mesmo tempo. E esses monges eram todos alocados, né? Em quartos separados, e eles tinham que fazer era descansar. Descansaram durante um certo período de tempo, né? Nesse período de tempo, cada um descansando nos seus quartos, eles recebiam a comida, eles recebiam alimentação, recebiam roupas, de vez em quando alguém vinha para medir a temperatura, para ver como é que estavam, só uns 2 ou 3 que tiveram muita dificuldade de respirar, porque eles eram doentes de rim, eles tinham doenças de rim, então eles tiveram que ser levados para o hospital. O resto dos 300 outros monges, eles ficaram todos em casa, nos seus quartos, só relaxando durante o período, né, de recuperação e recebendo a ajuda das outras pessoas. E todos eles se curaram. Então é isso, depois de um mês, esses monges, né, depois de ter descansado bastante, ser bem cuidado, todos eles foram muito bem cuidados, com bastante carinho, eles todos se curaram. Hoje em dia, no meu monastério, não tem nenhum doente, todo mundo já conseguiram voltar à rotina de estudos. Esses 300 monges também estão, aos poucos, voltando com a rotina, né, de debate de estudos, e é isso. Por quê? Porque eles foram bem cuidados. E por conta disso, que eles foram tão bem cuidados, muitos deles falam o seguinte: como a gente estava lá, né, naquele período, né, de isolamento, e as pessoas estavam querendo realmente cuidar muito da gente, eles cozinhavam comidas tão gostosas que eu nunca nem tinha comido, eu nunca tinha comido tanto, e comidas tão gostosas que esse pessoal. Então, muitos deles narraram que, nossa, acho que foi o meu melhor período de comida mais gostosa que eu passei até hoje, foi quando eu adoeci, que as pessoas traziam bastante comida para mim. Então, dentro dos monastérios budistas, né, tibetanos, a gente tem esse hábito de quando um adoece, independente se é nosso amigo ou não, a gente vai cuidar da melhor forma possível. E é isso, né? Se esse paciente ele é bem cuidado, ele tem recebe bastante carinho, alimentação correta, só ele tem o sofrimento sim daquela doença, ele tem o sofrimento físico da doença, mas só ele fica tão tranquilo, ele recebe tanto conforto emocional que por conta desse conforto emocional ele consegue se curar mais rápido. E essa história que eu estou contando para vocês, primeiro, se vocês acham que faz sentido para vocês reflitam e ouçam e apliquem em vocês. Se vocês acham que é meio, né, balela, não faz muito sentido, então vocês podem jogar fora as histórias que eu estou contando aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês, né, a moral de tudo que eu estou dizendo aqui para vocês é a seguinte: não importa quem é que vai adoecer, se é o seu vizinho, se é alguém dentro da sua família, se é aquela pessoa que você eventualmente não gosta, não importa. Se eventualmente é um vizinho, quando aquele vizinho adoecer, lógico, deixa ele numa sala, né, num quarto, numa casa separada, garante com que ele tenha bastante alimentação e tratamento correto, cuida bastante dele e garante, o que você tem que pensar eu vou cuidar dele, eu vou garantir um bom tratamento para ele. E aí, por conta desse cuidado, por conta desse carinho que esse paciente está tendo, independente se antes vocês tinham visões diferentes, opiniões diferentes, visões diferentes sobre a vida, os modos de tratamento diferentes, isso não importa.
O que importa é, quando aquela pessoa adoeceu, você tem que tratar ele com todo o carinho, como se fosse como você gostaria de ser tratado quando você adoecer. Aí essa pessoa que está sendo tratada bem, está sendo alimentada corretamente, ele se sente tão bem que primeiro ele vai poder se curar mais facilmente. E depois que ele se curar, e aí ele volta, né, para aquele bairro, ele volta para aquele condomínio, para aquela família, o que for. Quando ele volta, porque você cuidou muito dele com carinho e prestou atenção, com amor genuíno naquela pessoa e não prestou atenção nas diferenças filosóficas e pontos de vista diferentes que vocês tinham, por conta disso, talvez a relação que vocês vão ter a partir desse momento vai ser até melhor do que vocês tinham antes. 야. 단단히 따라진디 카jak바도시니 tindinume 뭐네. Eu não estou falando, e eu não falei tudo isso sem só da boca para fora. Eu falei, essas são as minhas opiniões que eu realmente botei em prática. Aqui mesmo, onde eu trabalho, então, onde eu moro e onde eu trabalho, que é na library, né, que é na biblioteca do governo tibetano em exílio, a gente tem uma comunidade grande, um grupo no WhatsApp de todos os funcionários dessa biblioteca, os funcionários dessa instituição. E nesse grupo do WhatsApp também tem muita discussão, tem muito blá blá, que fala, a gente tem que fazer isso, tem muito um que briga com o outro, tem isso também. Mas aí como é que chama? Porque um acha que tem que se cuidar desse jeito, outro acha que tem que se cuidar daquele outro jeito, mas esses são diferentes opiniões. Aí o que eu falei nesse grupo de WhatsApp, gente, o que a gente tem que fazer é pensar se caso eventualmente aconteça um enfermo aqui, se um de nós, se a gente adoecer, como que a gente vai tratar dele? Como que a gente vai cuidar desse enfermo? A gente tem que garantir um quarto separado, a gente tem que preparar já aqui dentro desse complexo de casas e apartamentos, a gente tem que garantir um quarto pronto para receber um enfermo. Não só um quarto vazio, a gente tem que garantir que tenha cama, que tenha cobertor, que tenha um forninho, para ele conseguir se alimentar e passar os dias de recuperação ali. O resto, como é que vai adoecer, se é culpa dele ou não é, isso a gente não precisa gastar energia nisso. E realmente, eu comprei 20 viseiras, né? Comprei 20 viseiras esperando 20 pacientes, né? Não. Eu comprei várias máscaras e 20 viseiras para distribuir para os meus colegas de trabalho. E eu distribuí essas viseiras e as máscaras dos meus colegas de trabalho. Também a gente acabou reservando alguns quartos, né, para potenciais enfermos. Então, a gente está todo mundo preparado para caso alguém algum dia adoeça, ao menos a gente consiga cuidar dessa pessoa. E aí, as próprias pessoas acabaram mudando um pouco de atitude, de, peraí, então se eu adoecer ou se eu não adoecer, sendo culpa dele ou minha, eu sei que eu vou ser bem tratado. E, naturalmente, aquelas brigas, aquelas discussões, eles deram uma relaxada. Mas, graças a Deus, até hoje, ninguém adoeceu aqui no nosso complexo. Olha, tá dordini juaina. E também crescer, né, nesse momento. Então, crescer, ficar muito ansioso ou muito preocupado, com muito medo de pegar a doença, ser contaminado, ou fazer com que medo que outras pessoas contaminem outras pessoas. Tudo isso são sensações negativas e que não ajudam a gente. O que a gente tem que fazer né, então, em resumo, o que a gente tem que fazer é garantir com que, primeiro, a gente preste atenção nas nossas próprias individualmente, não prestando atenção na atitude do outro, mas a própria atitude, se está certa ou não. Se puder, use máscaras, se cuidam, né? Se cuidem, apliquem os modos preventivos que vocês acham que são corretos para você. Aplicando os métodos preventivos, se eventualmente uma outra pessoa adoeça, não é para ficar apontando, tá vendo, adoeceu, porque não está fazendo do jeito que eu estou falando, tá vendo, adoeceu, porque fez coisas que não deveria fazer. Não façam isso, é inútil fazer isso. O que tem que fazer é, a partir do momento que adoeceu, seja o pai, seja a mãe, o filho, o esposo, vizinhos, amigos, cuide dessa pessoa. Cuide dessa pessoa com todo o carinho, com toda a atenção, com todo o entendimento ao sofrimento dele, e assim que ele melhorar, né, assim que ele melhorar, você
por você não ter ficado com aquela raiva, ó, tá vendo, ele adoeceu por isso, ou merecia ter adoecido por conta da própria atitude, ao não pensar isso e pensar simplesmente com amorosidade e entendimento, quando ele se curar, primeiro ele vai se curar mais rápido, e depois quando ele se curar, você também, a própria pessoa que estava com angústia, raiva, enfim, a própria pessoa também acaba não adoecendo emocionalmente, e fica feliz, e a outra pessoa também fica feliz. Agora, ficar com medo, e se eu vou adoecer, ou então ficar com muita angústia, ansiedade, isso não só não ajuda, quanto atrapalha muito vocês. Não façam isso, por favor. Eu tenho uma pergunta. Ontem, quando o Geshe-la falou sobre meditar sobre a impermanência, né? Ele colocou ele descreveu um roteiro bem claro, bem específico ali, né? Sobre os questionamentos, tal. E realmente, assim, né, eu achei muito interessante a gente ter essa metodologia para meditar sobre aquele tema, né? Quando a gente for fazer Vipassana sobre outros temas, outros tópicos, né? É interessante a gente elaborar um roteiro ou buscar, né? Eu não sei se esse roteiro que ele descreveu já é assim algo conceitual que está em outras escrituras, tal. Meditar sobre essa forma. Se a gente, quando for buscar meditar sobre outros temas, também buscar qual é esse roteiro para cada tema, ou se alguns outros temas a gente deve fazer de forma mais livre, mais aberta, e esperar o que brota da luminosidade da mente aí, os questionamentos. Normalmente, quando a gente faz uma meditação analítica, né, de pensar dos motivos, ter uma sequência lógica de pensamentos é legal, é melhor, né? Mas não é obrigatório ter isso, né? Então, por exemplo, ontem, quando a gente fez, né, a sequência, a gente treinou sobre a impermanência e a morte, o primeiro ponto principal foi que a morte é certa, né? Então, por que a morte é certa? Quais são os argumentos? Quais são as nossas observações para ter certeza que a morte vai vir e tal? Isso você não precisa ir só atrás dos 3 razões que a gente passou ontem. Você pode também pensar sobre aquela primeira raiz, né? Pode pensar sobre os seus argumentos, pode trazer os seus argumentos, as suas observações, as suas razões, para daí ter certeza, né? Para apoiar aquela primeira raiz, que era a morte é certa. Dessa mesma forma, normalmente quando você está fazendo a meditação analítica, você pode sim buscar os seus argumentos corretos, não só de sensações corretos, para apoiar a sua meditação. Outra pergunta? Sim, Karen. Até se a resposta for um pouco extensa, por questão do horário, e a gente quiser deixar para outro dia, não tem problema. Mas a minha pergunta tem a ver com o que foi falado também ontem a respeito da impermanência, onde o Geshe-la mencionou que, não me recordo muito bem se são os deuses que têm um prazo de 500 anos de vida e nós, seres humanos, que estamos no reino Manusya, o reino dos seres humanos, que nós temos um tempo indeterminado. Então, eu gostaria de saber quanto tempo, se existe um tempo para reencarnação, se existe um tempo fixo para isso dentro do conhecimento Sansara, e gostaria que ele comentasse um pouquinho, se fosse possível, dos reinos do Asura e Deva também, se for possível, se der tempo para encaixar na resposta. Bom, entre uma vida e outra, né, esse estado intermediário entre 2 vidas, a gente chama de bardo ou de estágio intermediário. No meu caso, quando eu morrer, esse meu contínuo mental, né, essa minha consciência, meu contínuo mental, digamos que ele vai renascer no Tibete. Entre esse corpo, o momento que eu morro aqui, e eu pego a próxima vida no Tibete, entre esse momento daqui e minha próxima vida lá no Tibete, meu corpo, minha consciência vai passar pelo estágio de bardo, de estágio intermediário.
E nesse estágio intermediário, esse estágio intermediário, então, é antes, até o período que eu pego a próxima vida, que eu reencarno na próxima vida. O tempo máximo de permanência nesse estágio intermediário é de 49 dias. Então, são 7 semanas. Então, se eu morro hoje, tem gente, não eu, mas tem gente que consegue, depois de morrer, em 1 semana ele já pega uma próxima vida. Outros, depois de 2 semanas, já conseguem reencarnar na próxima vida. Qualquer tempo até 49 dias, tem pessoas, situações, realidades que já conseguem renascer na próxima vida antes de 49 dias. Bom, sobre os seres que a gente chama em português e em inglês de deuses, né? Que são em sânscrito são os devas e os asuras. Devas e asuras, na realidade, os deuses ou seres luminosos, eles têm vários tipos, não é só esses dois, e tem em diversas esferas. A gente normalmente apresenta 3 tipos de esfera: esfera dos desejos, esfera das pessoas, dos seres de forma, e das pessoas de seres não forma. Então, tem diversos tipos de deuses, né? Seres luminosos ou de deuses. Dentro da esfera do reino dos desejos, ou esfera dos desejos, que é onde a gente está aqui, nós somos os humanos, e tem os deuses, também os deuses do reino dos desejos. Ali também tem vários tipos de deuses. E talvez esses deuses, eles têm duração de vida exata, né? Eles conseguem saber quando que eles vão morrer. Falando sobre os outros seres, né, esses seres de deuses, como chama, semideuses ou deuses, como a gente traduz, né, falar de outros seres que não são os humanos, talvez para algumas pessoas seja novo, ou eles podem se surpreender ou não acreditar, mas eu vou falar o que está escrito nas escrituras aqui. Então, outras formas de seres, né, que a gente pode ocupar, inclusive, essas formas futuras, né, de vida. Tem seres, por exemplo, na nossa vida humana, 50 anos da nossa vida humana é um ano, ou um ano para eles, lá nessa esfera, nessa forma de vida de Deus. Só que eles vivem, tipo, umas 20 ou 20 vezes essa quantidade multiplicado por outro montão de anos, que daí eu não sei como fazer o cálculo. Mas o que eu quero dizer é para a gente, a nossa vida é muito curta, e as vidas dos deuses é extremamente longa. E existem, então, esse tipo de seres. Então, para a gente falar de qual que é a duração de outros seres, né, dos seres de luz, enfim, como chama? Quantidade de anos muito diferentes entre as formas de vida. Hako. Amponga shingme ine antis de donda hakos. Donda hakona, donda girsho. Laço. Primeiro, muitos tipos de seres, né? Infinitos tipos de seres, e por consequência, infinitos tipos de quantidade de anos que eles vivem. Então, agora a gente não tem tempo para falar sobre isso. Perfeito. Karen, eu queria só um adendo, se for possível. Diz que dentro do nosso estado do reino humano, que é o Manasuya, não sei se assim se pronuncia, mas que é possível alcançar o estado nirvana, e gostaria que ele falasse um pouco a respeito se é possível alcançar o estado nirvana, e se ele puder também, brevemente, falar um pouco sobre o que é o estado nirvana. Muito se lia a respeito, mas gostaria muito de ouvir dele. Alcançar o estado nirvana como na forma humana. Isso. E ele falasse um pouco do que é o estado nirvana. Antes de eu traduzir o Geshe-la, daqui a pouquinho eu falo sobre até quando vai ter as aulas, que vai ter mais dias de aula, tá? Se eu puder falar bem rapidamente sobre o Nirvana, o que é o Nirvana? É o estado
é o estado mental, é o estado da mente, sem nenhum tipo de aflição, sem nenhum tipo de karma. Se a gente conseguir eliminar todo tipo de karma, todo tipo de aflição, o nosso estado mental se torna uma mente em nirvana, né? E todos nós temos o potencial de alcançar esse estado liberto de sofrimento. É o estado de nirvana e um passo mais além, o estado búdico, né? Que tem a omnisciência junto. Então, todos nós, seja humanos, seja animais, de qualquer reino, de qualquer forma de vida, todos nós temos essa consciência e tem um potencial de se tornar, potencial de alcançar o estado mental chamado nirvana. Todos nós. O ponto é, se a gente, como está, todos nós temos o estado, o potencial para se tornar nirvana, também a responsabilidade para conseguir limpar esse karma, para conseguir limpar essas aflições, está na nossa mão. É como se fosse que, se tem uma sementinha, a sementinha a gente planta lá na terra, mas a gente nunca mais olha para ela, a gente não rega, a gente não coloca fertilizante, a gente não expõe ela à luz do sol, enfim. Então, quando que aquela sementinha vai crescer, como vai se tornar uma planta? Nunca. Então, a gente consegue sim alcançar o estado do nirvana, mas está nas nossas mãos. Então, a gente tem que treinar essa nossa mente para saber como eliminar os estados negativos, né, da nossa consciência, tornar puro, a nossa consciência pura, estado positivo, eliminar todas as aflições, e aí a gente alcança o estado búdico, ou de nirvana, e o de nirvana. É isso aí, Aline, é muito bom você ouvir, né, e se eventualmente quiser fazer perguntas ou das suas opiniões, é muito bem-vindo sempre, porque, afinal, todos nós queremos a mesma coisa, todos queremos um bem-estar, todos queremos ser felizes, e ninguém quer sofrer, né, e como que a gente consegue esse momento de felicidade, de bem-estar? Normalmente a gente pensa que o nosso bem-estar está sempre fora, e a gente fica gastando a nossa vida inteira buscando essa felicidade fora, mas na realidade a nossa felicidade ela está no nosso próprio coração por conta do modo com que a gente enxerga as coisas, o modo com que a gente reage a essa vida. Então, por isso que existiu essa aula, ou esse momento de conversa essa semana com esse grupo maravilhoso que se formou, porque todos nós, se a gente aprender como mudar o ponto de vista, como mudar a nossa reação à vida, como enxergar as coisas, como nós enxergamos as coisas da vida, e se a gente conseguir transformar esse nosso olhar interno, nesse momento a gente vai conseguir sim alcançar o que a gente tanto espera, que é essa mente mais tranquila, mais estável, com bem-estar maior. Eu tenho uma história para contar para vocês, é de um aluno meu, né? Esse meu aluno, ele quando ele saiu, né, quando ele se mudou para uma praia, comprou uma casa na praia, se mudou para lá, construiu a sua própria casa, ele comprou uma moto, então ele tinha uma moto super bonita para dirigir, ele também arranjou uma namorada, ele tinha todas as coisas muito perfeitas externamente, né? Ele tinha toda a condição ideal de vida que ele sempre tinha idealizado. Casa na praia, com o mar perto, com uma casa boa, uma moto toda luxuosa, uma namorada, uma parceira legal. E aí, ainda assim, ele tinha todas as coisas, mas ainda assim ele sentia, peraí, eu tenho todas as coisas, todas as condições externas ideais. Mas, obviamente, eu não estou triste, mas eu ainda me falta algo, eu ainda não consigo ter o que eu realmente procurava, porque eu acreditava que se eu tivesse tudo isso, eu ia realmente seria feliz. Mas não é isso que eu tô sentindo. E ele fazia a pergunta para ele mesmo, o que ainda está me faltando? Por que eu ainda não tenho isso? E ele veio para Dharamsala para me encontrar. E quando ele chegou aqui em Dharamsala, ele me contou tudo isso, e ele falava, Geshe-la, eu não sei o que ainda está me faltando, né? Porque eu tenho tudo isso, então o que ainda me falta? E ele não conseguia encontrar resposta. Quando a gente começou a conversar, aí ele caiu a ficha e falou, agora eu entendi o que é. O ponto não era o que eu achava que seria o motivo da minha felicidade,
eram ter condições externas ideais, e sim, era como eu conseguia encarar o nível de vida que eu tinha, o momento de vida. Então, a partir do momento que eu transformei o meu modo de enxergar as coisas que eu tinha, as pessoas que eu tinha ao meu redor, aí isso sim se tornou a minha felicidade. Então, ele me contou que pela própria experiência, a transformação de mente é o que trouxe a felicidade para ele. Olha, e tem outra história também de um tibetano, ele era um monge tibetano, ele era muito pobre lá no Tibete, e ele fugiu, assim como eu também, ele fugiu pelas montanhas caminhando até a Índia. E ele se exilou na Índia. E aqui na Índia ele ficou num lugar, num quarto, ele pegou um quarto também muito pobrezinho, muito simples, né, de estrutura muito simples. E quando começaram as monções, as chuvas fortes de monções, que aqui na Índia tem bem forte, o quarto dele inteiro tava muitas goteiras. O quarto inteiro, porque o quarto ele não tinha teto de, como é que chama? Teto de cimento. Era um teto meio que de palha. Então, o quarto dele inteiro tava chovendo dentro do quarto. Então, o que ele fez? Ele não, deixa eu pegar um cantinho do quarto que tinha menos goteiras, né? Ainda assim tinha goteira, mas tinha menos goteira. Então, ele ficou num cantinho do quarto, abriu um guarda-chuva grande, né? E aí ele conseguia sentar muito confortável, e aí ele ainda ficava batendo a perninha e tal, feliz da vida. E assim ele passou todas as monções naquele quarto, naquele cantinho, né? Sem receber, sem se molhar. E ele estava muito feliz, né? E as pessoas falavam, mas como você consegue estar feliz sendo que a sua casa está toda, o seu quarto, né, na casa, o seu quarto está todo alagado, como que você consegue ficar feliz? Eu estou feliz porque eu estou aqui com o meu guarda-chuva e eu tenho um teto para morar, né? E aí ele ficava feliz da vida durante todas as monções nesse quarto alagado. Então é disso que eu falo, quando a felicidade está dentro do nosso coração. E tem a minha própria história. Quando eu vim para a Índia, eu tinha os 23 anos, eu já contei isso para vocês. E quando eu cheguei direto no monastério lá no sul da Índia, os quartos eram bem simples, né, como o quarto da maioria dos monastérios. E naquele momento, os quartos do meu monastério ainda não eram de parede de cimento, eram de bambu. Né, eram de bambu e não tinha teto também, né? Tinha um teto maior, que era a casa inteira, mas não o teto que cobria o quarto. Era só que cobria a grande casa e tinham vários quartos dentro. E cada quarto tinham de 2 a 3, eram de 2 a 3 monges, e entre um quarto de um monge e de outro, né? De monges e de outro, tinha uma parede também de bambu. Então, se a gente levantava da cama, a gente conseguia enxergar as pessoas nos outros quartos, né? E também era baixinho, por mais que não tinha teto do quarto, tinha o teto da casa, mas o teto da casa a gente conseguia alcançar se a gente esticasse a mão, né? Obviamente não tinha chão, né? Chão era de terra, enfim. Então, a estrutura era muito, muito, muito precária nesse monastério que eu morei. Mas era tão precário, mas todos nós morávamos dentro desse monastério, éramos muito felizes, né? Então não depende da estrutura externa. Agora eu tenho uma foto para mostrar para vocês. Ô, Mari... Odi. Atrás, tá vendo onde ele está apontando? Onde está apontando são os quartos, tá vendo que é a parede com os bambus? Esses eram os quartos deles, e eles eram esses monges na frente. Ou atrás eram os quartos. Então, o que eu quero, por que eu estou mostrando isso daqui para vocês, né? Qual que é o meu foco, né? O meu objetivo sim, é bom nós termos condições ideais, né, para morar, ou ter boas condições financeiras, mas o ponto é para a gente estar com uma mente tranquila, um coração feliz, alegre, que isso não dependa, né? Que a nossa felicidade, nosso coração não dependa das estruturas externas, né? E dependa simplesmente do modo com que a gente consegue
consiga enxergar, perceber as coisas externas. Que é importante ter condições, no mínimo, ideais para viver, é importante, ninguém nega isso. Mas o mais importante é prestem atenção no modo com que a gente percebe a vida. Olha, tá te Aí, lá. Tá te casando dangotsini droxarwa. Agora a gente continua de ontem. Cardiso. Mare, que curtinga. Ale. 다야 다가서 가리라의 고르비 진강데 반단데와 만든죠. 제래서 댄지 장소이 접을 선대바 댄저지 장주 심조리 뭐지 마제바는 기지 개바냐바 매바이 오늘 공단 배바를 쇼 돈이 다와 림보지 마제바는 기지 개바냐바 오늘 공단 배바를 쇼 담바린 진쪽에 맞춰봐 겨장년 버기비 줘 니지 진보여를 줘봐 반대들 대서를 줘버를 쇼 심전나바 진예바 니르나리 터지 로이나는 뭐 다든 좀에 버를 쇼 겨와 건다 양달람 재미 주게 발라노 사단람지 윤다르 로진 생기 공범여도 쇼 Muito bem, muito bem. Se você também quiser mandar alguma sugestão, ideia ou alguma pergunta para o Geshe-la, ele vai ficar mais do que feliz de ouvir você ou de responder, tá? Obrigado, até amanhã. Pode abrir os microfones e vídeos para falar tchau para ele. Gratidão por hoje, por todo o ensinamento. Obrigado, beijo. Tchau. Tchau, gratidão. Sem gritar.